Boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast da Mente de Ouro. Boa noite, Rogério, como Boa você noite, está Mai. hoje? Tudo bem, estamos muito bem hoje, principalmente por estar com essa convidada especial. Karina Gomes está compondo a nossa mesa nessa noite, empresária, né, proprietária da Guria Bacana. E eu queria te fazer um questionamento. O café de ouro é bom? O café de ouro. Para quem não sabe, Karina esteve recentemente em Dubai e ela provou o café de ouro. Inclusive, ela compartilhou isso no seu Instagram, por isso a minha pergunta. É bom ou não? Bom, primeiramente, boa noite, né? É um prazer estar aqui. Fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando um pouquinho dessa história, dessa vivência, né? Das experiências que o Senhor nos permite viver. E é bom, sim, é uma experiência fantástica, né? Mas o ouro não tem muito gosto, né? A gente fica procurando o gostinho do ouro, ele vai se diluindo ali no café, né? Mas, mais do que o sabor, eu acho que é viver essa experiência, né? É acessar lugares que muitas vezes a gente não se sente capacitado, mas que o Senhor vai nos permitindo. Perfeito. Meu questionamento foi mais para a gente descontrair, né? E pela curiosidade, né? Que eu sei que muitas pessoas têm a respeito do sabor que traz, então, o café de ouro. Mas, Karina, então, eu queria que tu contasse para nós um pouquinho da tua trajetória, quem é Karina e como que surgiu a Guria Bacana na tua vida. Bom, eu sou a filha de um pai maravilhoso, amado, que me adotou, né? Eu vim de uma família muito humilde, não fui criada com meu pai, fui criada com a minha mãe e 6 filhos, então uma mulher guerreira que deu conta de criar 6 filhos, sem a presença materna, sem ter o apoio, né, de uma figura masculina. Então o meu avô e a minha avó trouxeram esse apoio para ajudar a criar os filhos. A figura paterna de homem que eu tive foi do meu avô. Perdi ele faz 2 anos, né? Foi uma perca bem significativa. E eu sou casada com o Jairo, eu sou mãe da Sofia, mãe da Mel, e sou a Karina Gomes da Guria Bacana por consequência, né? Mas antes da Guria Bacana existiu uma família que sonhou, né? Em fazer algo, em fazer a diferença, em impactar vidas. E assim nasceu a Guria Bacana, né? Perfeito. Mas vamos lá, então. Nós estamos numa série, então, de conversar com empreendedores. E você, empreendedora nata, gostaria que você falasse um pouco mais do surgimento desse sangue empreendedor mesmo. Quando que você resolveu montar a tua empresa? Você já tinha uma empresa antes? Conta um pouco sobre isso. Não, o empreendedorismo, eu acredito que o empreendedorismo nasce com a gente, né? Uhum. A gente só precisa de um período, muitas vezes, de preparo para tomar consciência que a gente pode. Então, esse período de preparo, ele veio durante o meu tempo de estudo. Eu, como vim dessa família muito humilde, eu não tinha muitas oportunidades. Eu só pensava que eu precisava ir estudar para poder ser alguém. Então, desde muito nova, eu pensava que eu tinha que estudar, fazer faculdade, para poder acessar lugares que eu não teria condições se não fosse ir estudando. E assim se fez. Então, eu sempre zelei muito por estudar, por faculdade, pela educação. Como eu vim de uma família que muitas coisas me foram tiradas, eu pensava assim, se eu estudar, estudo ninguém nos tira. Então, se eu estudar, eu vou ser alguém e não vai ter como vir alguém. São as crenças limitantes, algo que a gente vai trazendo, né? E eu pensava, a minha educação, o meu estudo, ninguém vai vir tirar de mim. Então, eu tenho que tomar posse de algo que ninguém possa me tirar. Então, assim começou. Eu sempre fui muito criativa, sempre querendo fazer algo, fazer diferente. Comecei a faculdade de matemática. Vou contar uma história que agora eu lembrei. O meu sonho era ser advogada. Sempre muito falante, ia ser advogada. Tentei pela faculdade, né? Na época nós não tínhamos muito incentivo de governo, hoje a gente acaba tendo mais. Mas tentei advocacia, não passei, né? Foi a pontuação muito fraca. E aí a segunda opção foi matemática. Então eu sou formada em matemática, estudei matemática e nesse meio tempo eu sempre gostei do comércio, da comunicação, das vendas e a minha história, minha trajetória começou nas vendas. Trabalhando em lojas pequenas,
Até que um dia eu trabalhava numa loja de terno, camisa, gravata, atendi um dos diretores da Casa Bahia e a minha história, né, de sucesso, de querer mais o empreendedorismo, começou nas Casas Bahia. Então eu trabalhei 7 anos nas Casas Bahia, comecei como vendedora, fui a subgerente, cheguei à gerência, dava apoio gerencial em outras cidades. E ali eu fui desenvolvida, eu fui treinada, uma empresa que investe muito em capacitação, a qual hoje eu modelo a minha empresa também, né? Em se preocupar em capacitar os colaboradores. E ali foi começando essa visão de querer fazer algo a mais, né? E sempre amando a venda e lidar com as pessoas, em conversar. Não atuei na área da matemática, não teria como, né? Comunicativa dessa maneira, sendo professora de matemática, não fechou, né? Essas duas coisas, mas terminei, me formei. Quando as Casas Bahia veio a primeira vez para o Sul e foi embora, eu ganhei a oportunidade de ser transferida para outra região, que seria Santa Catarina. Nesse meio tempo eu estava noiva do meu namorado, do meu marido, e ele disse... teria que fazer alguma escolha, ou ficar e casar, ou ir embora e continuar a vida profissional, né? E eu escolhi ficar e casar. O meu marido teve uma boa contribuição dentro disso, porque ele veio de um lar sempre empreendedor. Então, ele nasceu num berço empreendedor, os pais dele, o pai dele, né? E aí, quando eu saí das Casas Bahia, eu queria fazer algo. Pensei de voltar a trabalhar, continuar como gerente em outras empresas. E o Jairo, ele é um dos maiores incentivadores em todo esse período da minha carreira até onde eu cheguei. Porque ele sempre me puxa, né? Vamos empreender, vamos fazer algo, vamos crescer, vamos aumentar. Aí ele me acelera, aí quando eu tô muito acelerada, ele vai lá e dá uma pausa. Então o Jairo disse, Karina, por que tu vai trabalhar em outra empresa com todo o potencial que tu tens, porque tu não coloca uma empresa para ti? Eu disse, não, Jairo, acho que não. Eu gosto tanto dessa segurança, carteira assinada, plano de saúde, tudo direitinho, alinhado, um salário alto, considerável, né, como gerente. E aí, quando eu saí, ele disse, não, eu te apoio e te incentivo. Então, saí das Casas Bahia, comecei como sacoleira, tinha um carrinho zero, um carrinho bom, viajei, comprei umas roupas, coloquei atrás do carro e comecei como sacoleira. O Jairo já trabalhava na linha de produção e desenvolvimento de roupas, porque a família dele é desse ramo. E aí ali eu comecei com as vendas, até que surgiu a oportunidade da primeira loja, com incentivo da minha cunhada, que disse para mim, Karina, tu tem todo o perfil para ter uma loja de acessórios. A Guria Bacana começou primeiro com acessórios. E eu vejo tu numa loja de acessórios. E eu tenho um ponto, Namorada do Vale, em Gravataí. Eu acho que é tua cara, vale a pena tu, né, dar esse passo. E aí eu fui lá, conversei com o dono da peça, negociei, vim para casa, disse não vou querer, não é para mim. Funcionário, aluguel, tantos compromissos. Eu tô vendendo, tenho a minha vendinha no carro, a minha segurança, é tão tranquilo, faço o meu horário. Aquelas coisas que vão batendo no teto, né? Tipo assim, não é pra mim, não dá, é difícil. E aí o Jairo foi lá e me incentivou. Disse, não, é pra ti, vai lá, eu te apoio, eu te incentivo. Ele já era do segmento. Então a primeira loja aconteceu assim, com o incentivo do Jairo, com o incentivo da minha cunhada. Muito, sabe, resistente, mas querendo muito empreender. E foi o passo inicial. A gente começou a lojinha há 12, 13 anos atrás, uma loja 2x2, né? Nossa. Com bem pouco recurso. Iniciou essa primeira loja com 10 mil. Eu fui para São Paulo, peguei 10 mil, peguei uma malinha, fui encher essa malinha, voltei com a malinha cheia, abasteci, ficou meia vazia, né? Mas era o que tinha, os ganchinhos meio vazio de brinco, assim, muito espaço. Inaugurei num dia, no outro dia tive que fechar ela e ir para São Paulo porque vendeu tudo. Foi um sucesso na inauguração, que nem eu acreditava. Voltei eu para São Paulo com mais dinheiro e assim começou a Guria Bacana. Começou com acessório. Nesse meio tempo, o Jairo também já era do segmento, já começou a se inserir e hoje a Guria Bacana tem a linha de produção, que é parte do Jairo, ele que gosta dessa linha de criação, de produzir. A gente tem uma linha toda produzida pela Guria Bacana. E juntou, como eu digo, a fome com a vontade de comer, né? É uma mente inquieta com um empreendedor que já tinha
toda uma bagagem, né? Da uma experiência família, profissional muito grande já na área do comércio. Mas assim, a nossa história de guria bacana não é berço de ouro, a família não tinha, não foi com respaldo familiar, né? Foi com muita dificuldade, com muito dinheirinho contado, puxa aqui, puxa ali, vai, né? E foi dando muito certo, assim. Foi algo que no início a gente não acredita, que depois que inaugurou e foi um sucesso, a gente começa a acreditar. A lojinha de 2x2 foi aumentando, até que ela não tinha mais espaço para aumentar ali. Veio a oportunidade de uma loja nova para o lado, mudamos para uma loja maior. Naquela loja maior, aumentamos ela 2 vezes. Dessa segunda loja, estamos hoje com a loja maior e mais nova. Que legal. E assim foi nascendo, passou o tempo. Nasceu a loja de Esteio, nasceu a loja do centro de Gravataí e agora, recentemente, a de Cachoeirinha. E em breve em Novo Hamburgo. E Canoas. Né? Que legal. E me diz por que o nome Guria Bacana? Guria Bacana, dos criadores, né? O Jairo Luiz. Eu só acho que o Jairo tinha que estar aqui, né? Participando, com certeza, respondendo, né? Com certeza, vamos chamar em seguida. Ele tá ali, não me chame, né? É assim, sempre tem o mais comunicativo representante da empresa, né? Mas eu costumo dizer, a Guria Bacana não existe sem todo mundo que faz parte, né? Eu hoje estou aqui só representando muitas famílias que fazem a Guria Bacana acontecer. Com certeza eu sozinha não faria a Guria Bacana existir, não faria a Guria Bacana expandir. Eu só sou uma representante da Guria Bacana. Mas tem muitas famílias e muitas histórias por trás, né? Muito amor, muito carinho, muita dedicação, muitos colaboradores com muito tempo, muita mente brilhante como a do Jairo, que fica só por trás dos bastidores, né? Quem conhece a família sabe que tudo que acontece tem um grande significado da participação dele, da participação da Sofia. E o Jairo, diferente de mim, ele já veio de uma família não bem financeiramente, mas de uma família muito estruturada, né? Então, o Jairo nasceu num berço cristão, diferente da minha família, que não tinha conhecimento nenhum da palavra, não ia aos cultos, não procurava uma igreja. O Jairo, ele já veio dessa cultura familiar. Então, eu fui conhecer quem é o Senhor, quem é Jesus, como se manifesta, quem é Deus, o que Ele faz, o que Ele desfaz. Foi através da família do Jairo, foi através do Jairo. O Senhor foi muito bom em me dar de presente Ele, né? Como namorado, como noivo, hoje como marido. E tudo que o Senhor vem fazendo na nossa vida, né? Karina, fazendo um link com essa tua fala, eu vi que a tua sede, a tua filial, a tua unidade de Cachoeirinha foi resposta de uma oração. Então, eu gostaria que tu contasse para nós como que aconteceu isso e como que foi esse sentimento de ter, assim, uma mensagem de Deus tão presente na tua vida. Eu posso começar, para poder te dar essa resposta, eu vou precisar voltar um pouquinho mais. Pode ficar à vontade. Posso, tá? Como eu falei, em questão de menos de 1 ano, eu tive uma experiência conhecendo a palavra, né? Me considerando salva, me salvei. O pai do Jairo, ele é pregador, né? Dessa igreja. É uma congregação bem conservadora. Então, eles chamam a Igreja do Véu. E a gente frequentava lá. Logo depois, a gente conheceu a Assembleia. Então, a gente ia na igreja, fizemos o curso de noivos, casados para sempre, congregava nessa igreja. Quando eu tive a perca do meu avô, a gente foi cuidado por uma célula de uma outra congregação. São 2 congregações bem próximas, um irmão cuida e o outro irmão cuida. 2 pastores diferentes, o pastor Oséias e o pastor Mauro. Então, a gente congregava na congregação do pastor Mauro. Quando eu perdi o meu avô, a nossa família sempre foi muito unida. E o orgulho do meu avô era de vermos nós unidos. E quando a gente teve a perca dele, a gente foi cuidada e amparada por um grupo de PG, que são os pequenos grupos, que começou a cuidar. Nós somos 3 irmãs, que somos as mais ligadas em relação ao avô. E aí a gente foi cuidada por esse PG. É muito legal porque essa história vai de encontro hoje por eu ser líder de PG. A importância dos pequenos grupos, dos cuidados, que às vezes as igrejas não conseguem fazer, né? Não é só nos encontros de domingo que a gente consegue ter esse cuidado, esse amor. Então a gente começou no PG
e começou a ser cuidada, e a gente começou a fazer parte dessa outra congregação. Chegando lá, eu fui convidada pelo pastor para fazer uma palestra, porque ele queria trazer um empreendedorismo mais para próximo, os empreendedores que estavam às vezes afastados, perdidos, porque quando a gente empreende, a gente entende que ser empreendedor é ter uma fé, mesmo sem saber o que é fé, né? Porque o empreendedorismo é muito aquilo, né? É tu empreender, é tu investir sem saber e sem ter a certeza do retorno. Então, eu digo, é uma das maiores provas de fé o empreendedor, mesmo às vezes tendo empreendedor, não conhecendo a palavra, nem sabendo o que é fé. E aí, quando eu ganhei esse convite para palestrar e trazer um pouco da minha história de vida, ali nasceu no meu coração, através, né, do Senhor, a vontade de ter um PG de mulheres empreendedoras, para cuidar dessas mulheres, para trazer elas para a palavra, para elas entenderem que se a gente não tiver uma fé com respaldo, né, com bases, com princípios, a gente não consegue durar muito mesmo no empreendedorismo, que não é fácil. Então, a gente precisa desse amparo e desse cuidado. E ali começou a acontecer coisas na minha vida. Quando o Senhor tocou no meu coração de ter esse pequeno grupo, eu pensei assim, vai vir umas 3, 4 mulheres. Nesse dia dessa palestra deveriam ter umas 100 pessoas. E eu pensei assim, vai vir umas 3, 4 mulheres, que eu vou reunir elas lá na loja. E lá na loja a gente vai estudar sobre o empreendedorismo. E o pouquinho que me trouxe até aqui, eu vou ajudar elas. E aí naquele dia eu disse, mais tarde eu vou abrir um link no meu Instagram para vocês entrarem e a gente fazer o grupo de mulheres empreendedoras. E quando eu abri o link no meu Instagram para elas poderem entrar, foram 10, foram 20, foram 30, foram 40, foram 50, tudo naquele mesmo dia, mais tarde, à noite. E daí eu disse, eu pensava em 3, 4 mulheres com a cadeira de praia embaixo do braço, um chimarrãozinho chegando na loja para mim compartilhar. E aí eu mandei uma mensagem para o pastor Oséias e disse assim, e agora? O que eu faço? O que eu vou falar para 50 mulheres, 60 mulheres? Onde é que eu vou colocar elas? Eu não tenho pastor Oséias aonde colocar elas. Daí o pastor Oséias, Karina, as coisas do Senhor são assim. A gente não tem como mensurar. A gente se coloca à disposição e ele vai fazendo grandes coisas na proporção dele, não é na nossa proporção. Eu vou te ajudar, vou achar um local para tu começar a te reunir com essas mulheres. E ali eu entendi tudo que o Senhor queria, né? Trabalhar em mim, na minha vida e através da minha vida. Então, eu comecei a procurar mais da palavra. Eu não tinha... Eu ia domingo, lia a Bíblia, escutava a pregação, mas eu não tinha a intimidade. E a partir dali, como o Senhor sabe que tudo que eu me dedico a fazer eu faço com excelência, então como que eu ia estar à frente de um PG de mulheres empreendedoras sem entender mais da palavra? Então, a partir dali, eu comecei a ter um relacionamento diferente com o Senhor. Comecei a fazer devocional, comecei a ler a Bíblia, comecei a estudar mais da palavra, e ali o Senhor foi fazendo grandes transformações. Nesse meio tempo, eu ganhei o convite para participar de um evento em São Paulo, de um curso, que é do Paulo Vieira, e ele se chama ML5. E eu fui nesse curso porque nós tivemos uma consultoria na empresa e essa consultora nos indicou o que o Jairo deveria fazer, o que eu deveria fazer para a expansão da empresa. E aí ela me indicou, Karina, para ti eu vejo muito necessidade de tu fazer o ML5, que é um curso do Paulo Vieira, que é só sobre empreendedorismo, vai grandes empreendedores, então é uma grande oportunidade. Vai ser em São Paulo, data tal. E eu fui nesse curso, um curso caro, muito significativo, com grandes empreendedores da região do Brasil. E chegando lá, eu tive uma grande expansão de mente, é uma sobrecarga muito grande de informações, uma carga horária muito grande desse curso. E lá eu considero que eu tive um encontro com Deus. Então, aconteceram muitas coisas espirituais, porque tudo que o Paulo Vieira, não sei se vocês conhecem ele. Sim, conheço. Tudo que ele faz é sobre desenvolvimento humano, mas quem conhece ele sabe que tem algo muito mais espiritual por trás. Então, lá nesse curso,
foi mais uma resposta de tudo aquilo que Deus já vinha trabalhando na minha vida e fazendo através do PG, né? E aí, lá eu tive esse encontro com Deus. Foi muito profundo, foi muito além. Eu fiquei muito tempo na presença, fiquei muito tempo orando. Eu fiquei um final de noite, uma madrugada toda, mais o outro dia, só na presença, só em oração. E ali o Senhor revelou grandes coisas para mim. E quando eu voltei muito impactada por toda a sobrecarga de informação que eu tinha recebido, por tudo que tinha acontecido e mais essa experiência espiritual. Quando eu voltei, eu procurei o meu líder, porque fui indicada, né, Karina, por tudo que está acontecendo contigo. O ideal seria tu procurar um líder espiritual para poder te ajudar a organizar os teus pensamentos. E aí eu procurei o pastor Oséias e, conversando com ele, ele disse assim para mim: Karina, nesse momento que eu tenho para te falar é que tu precisa fazer um passaporte e eu te vejo nos prédios mais altos tomando cafezinhos de ouro. Daí eu disse assim, se eu já estava achando que estava acontecendo coisas sobrenaturais, foi uma coisa mais sobrenatural. Eu disse assim, qual a possibilidade humanamente hoje de eu estar num prédio alto tomando um cafezinho de ouro, se eu não falo inglês, eu não tenho passaporte, e isso nem tá na minha árvore dos sonhos, nem na minha meta desse ano, não tá no meu raio, né? Não levou 30 dias, eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu me conectei nesse curso. Como aconteceram coisas sobrenaturais lá, teve uma pastora que profetizou sobre a minha vida lá, orou comigo. E aí, depois disso, eles fazem um acompanhamento, né? De ligar, de ver se tu tá bem, como que tu tá. E essa era uma pastora também, e ela também é uma das líderes dos projetos que o Paulo Vieira faz. E a gente se conectou, e ela me ligava para me cuidar, para orar comigo. E ela me ligou e falou para mim, Karina, eu tô desenvolvendo um projeto de mentoria. Eu vou levar algumas mulheres, algumas pessoas aqui do Brasil para ter uma mentoria em Dubai e eu quero te convidar para ser uma dessas mentoras nesse projeto. Daí eu disse assim, eu? Né, uma improvável? Tipo, o que eu vou levar para acrescentar, né, a tua história de vida? Tudo que o Senhor fez através da tua vida, da onde tu saiu, como que foi a tua caminhada, a tua jornada, isso para mim já basta, né? E o Senhor me conduziu que tu és uma das convidadas e uma das mentoras. E aí foi tudo muito rápido, né? As coisas aconteceram para poder chegar na resposta de oração da loja. Sim. As coisas estão acontecendo muito rápido, muito acelerado. Todas as coisas que vêm de Deus, no momento que a gente se coloca à disposição dele, por isso que eu falei, né, para ele, o pouquinho que tu tem, tu compartilha, um pouquinho que tu tem, tu vai lá e divide, né? E o Senhor conhece o nosso coração. E assim acontece. Então, esse convite de Dubai aconteceu através disso. Se cumpriu. Foi muito mais rápido do que eu imaginava. De toda essa história que eu estou contando até agora, não deve ter dado 6 meses. De uma profecia, de acontecer, de eu viajar e de eu já ter voltado de Dubai. Aconteceu, eu tomei o café de ouro no prédio mais alto, né? Não sei falar inglês, muito básico, bem pouco. O meu passaporte ficou pronto questão de uma semana antes de eu viajar, porque é aquilo, né? A gente crê, mas até que ponto a gente crê de verdade? Ou será que às vezes a gente fala com a mão direita que está acreditando e com a mão esquerda a gente está retendo? Será que a gente entregou tudo mesmo para Deus? Ou será que a gente quer dar uma ajudinha para Ele, né? E continua com a força do nosso braço? Não, Deus, eu confio em Ti. Mas quantas decisões no decorrer do nosso dia a gente mostra que a gente não confia de fato, 100% nele, né? E aí foi uma prova muito grande, porque eu não fui obediente a ponto de quando meu pastor falou, faça teu passaporte, eu não fiz, né? Quando ele falou que me via nos prédios mais altos, eu imaginei, o único café de ouro que tem é em Dubai, mas quem vai me convidar para ir a Dubai? Como que eu vou ir para Dubai, né? Em questão de menos de 30 dias, eu recebi uma ligação com esse convite. E que aí história maravilhosa, hein? Extraordinária. Muito forte. É as coisas de Deus, né? E cada coisa que vai acontecendo hoje, eu me coloco muito numa posição de aprendiz. Eu penso assim, Senhor, o que eu tenho que aprender aqui, o que eu tenho que absorver, o que eu tenho que levar e compartilhar com os outros, o que eu não posso reter,
o que é esse pouquinho que eu vou levar e vou dividir? E aí vem a resposta de Cachoeirinha. Durante esse processo, as coisas acontecendo muito aceleradas, nós colocamos um dia, muitas coisas mudaram na minha casa. Então, o devocional, a oração, princípios, prioridades. E a gente começou a trazer para a cultura da nossa casa a oração de manhã, a leitura bíblica. Então, a gente toma café com oração, com a leitura bíblica. E a gente passou a apresentar para o Senhor os nossos projetos e os nossos planos. Coisas que a gente não fazia. A gente achava que apresentava, mas não apresentava. E aí o meu marido, nós estávamos questionando algumas coisas e eu falei para ele naquele dia: eu não considero mais nada com a minha vontade nem com a força do meu braço. Quando virou o ano, eu falei para o Senhor: Senhor, não me deixe dar nenhum passo que não seja na tua presença. Eu não quero me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que todo o meu passo seja na tua presença, diante daquilo que o Senhor quer para mim, para minha família. Eu entrego a minha empresa, o Senhor é meu sócio, que não seja mais feita a minha vontade, mas a sua. E aí, nesse dia de manhã, eu convidei o Jairo para a gente fazer uma oração e colocar diante do Senhor. E na oração eu apresentei: Senhor, o Senhor sabe do nosso coração, sabe dos nossos anseios, das nossas dúvidas, das nossas preocupações. E eu entrego para o Senhor esse projeto e entendo que, se for da sua vontade, o Senhor vai nos dar uma loja em Cachoeirinha, no lugar tal que nós almejávamos, no calçadão. E eu apresento esse projeto para ti, Senhor, se for da tua vontade. Então, nós oramos, eram umas 9 horas da manhã, pedimos essa resposta. E questão de 11 horas da manhã, eu recebi uma mensagem. E essa mensagem era de uma pessoa que era amiga da amiga da amiga, que não foi direta, mas que era falando dessa oportunidade dessa loja. Daí eu mandei para o Jairo: Jairo, eu recebi a mensagem da nossa oração. Daí o Jairo deu uma risada, disse assim: capaz, Karina? Eu disse sim. Sabe a loja de Cachoeirinha que nós queríamos naquela quadra, naquele local? Eu recebi essa mensagem. O que a gente faz, né? A gente, como filho, a gente recebe um presente, mas às vezes a gente fica pensando, né? Será que eu sou merecedora desse presente, do tamanho desse presente, né? E o Jairo disse: será, Karina? Eu disse: como assim, Jairo? A gente orou, a gente apresentou o projeto. Tu quer resposta mais rápida e melhor do que essa? Não é onde nós queríamos? Não foi o que a gente pediu em oração? Qual a dúvida que tu ainda tem, né? E eu tenho um vídeo gravado, que a Sofia gosta muito de fazer entrevista com o Jairo. E aí foi tão bonitinho ela fazendo entrevista com ele. Eu disse: é um arquivo confidencial, uma hora vem, né? E aí ela perguntou para ele, né? Como que o senhor está se sentindo, senhor Jairo, com a nova unidade de Cachoeirinha? E daí me marcou muito, eu tenho guardado, porque cada pessoa tem um nível de intimidade e de espiritualidade, de conexão com o Senhor, e tá tudo bem, né? Cada um de nós estamos vivendo esse período e esse tempo, né? E o Senhor conhece o nosso coração. Mas eu achei tão bonitinho que daí ele disse assim: a loja de Cachoeirinha foi resposta de oração da minha esposa, né? Então, às vezes eu fico pensando assim: ai, será que o Jairo tá entendendo todas as mensagens que o Senhor tá entregando para nós, né? Então, aquele dia, quando ele falou isso, eu entendi, porque às vezes eu ficava pensando, né? Será que eu tô vivendo numa bolha que só eu que entendo as mensagens que o Senhor tá dando, né? Que a gente fica assim. Uhum. E querendo que os outros entendam, e querendo que os outros tenham a mesma experiência que a gente está tendo. Mas são as coisas do Senhor, né? São sobrenaturais e cada um no seu tempo, e tá tudo bem. Então, a resposta de Cachoeirinha, ela veio dessa forma. Foi através de uma oração, foi através de conexões, de intimidade que a gente não tinha. E no momento que a gente colocou a nossa família nessa cultura, né? E aí vem muito de encontro com Dubai. Quando eu voltei de Dubai, eu trouxe muito essa questão de um povo tão obediente, que vive tão fiel a princípios, numa cidade que tudo cresce, que tudo flui, e que eu trouxe de lá muito isso. Ontem eu compartilhei com as meninas, né, do PG das Mulheres Empreendedoras. Povo obediente, povo que vive por princípio. E hoje eu entendo
quando eu comecei a ser obediente aos sinais do Senhor, quando eu comecei a colocar os princípios dentro da minha casa, de colocar o Senhor em primeiro lugar, de apresentar os meus projetos, apresentar os meus problemas e apresentar as minhas vitórias, de colocar a minha família dentro desse ciclo, né? Nós temos que orar, nós vamos orar, nós vamos apresentar, nós vamos ler, nós vamos estudar. Agora, quando eu estava em Dubai, liguei para a Sofia um dia, ela disse: mãe, eu e o pai estamos vendo uma pregação. Não tem preço que pague isso, sabe? De tu poder ver a tua família assim, seguindo, né? Vivendo, querendo aprender e ter esse alinhamento, né? Porque a gente sabe que se a gente colocar a nossa família, se nos colocarmos nós, a família, a nossa empresa, vivendo por princípios, porque tá ali, a Bíblia é um manual. O Senhor não nos deixou aqui desamparado, né? Ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, ele deixou o manual, que é a Bíblia. E por que a gente às vezes é tão resistente e desobediente em não ler e entender e viver? Se a gente vivesse por tudo que está escrito ali na Bíblia, qual a probabilidade de dar errado? É muito baixa, né? Perfeito. Karina, eu queria que tu falasse talvez alguma experiência que tu teve lá no teu PG, o pequeno grupo, né, com as mulheres empreendedoras, no sentido assim de talvez trazer uma dúvida ou talvez uma dificuldade que tu percebeu que era comum a todas, mas que realmente tu consegue trazer uma chave e daqui a pouco mudar a vida de tantas outras empreendedoras que estão nos escutando hoje. É perceptível a reclamatória maior dentro do empreendedorismo. Nós não temos mão de obra qualificada, não temos profissionais qualificados, ninguém quer trabalhar, todo mundo é preguiçoso, sim ou não? Sim. Dentro do empreendedorismo é o que a gente mais escuta, né? E aí, assim acontece no PG das Mulheres Empreendedoras e assim aconteceu quando eu fui para esse curso em São Paulo. Eu cheguei lá, toda a minha dificuldade era rotatividade muito grande de colaborador, ninguém parava, ninguém ficava. Quando tu treinava, ficava ali, daqui a pouco, agora vai se alinhar, vai ser bom. Saía. Quando eu cheguei lá, eu entendi que essa era a reclamação de todos os empreendedores que estavam lá no curso. Eu disse, viu só? Não é só comigo. E aí foi uma grande virada de chave que eu pude trazer, compartilhar com as meninas, que o problema não era a falta de mão de obra qualificada, a falta do colaborador qualificado, que o colaborador é ruim. Não. O problema todo está onde? Liderança. Que líder que eu sou? A ponto de eu ter um colaborador na minha empresa, treinar, desenvolver ele e ele não querer ficar comigo. E daí aconteceu com um, aconteceu com outro, aconteceu com outro, aconteceu com outro. Tava o problema em todos eles? De 13 anos de empresa, todo mundo que passou pela minha empresa, todos eles estavam com problema? Ou será que é em algum momento que eu tenho que parar e olhar para dentro de mim e entender que líder que eu sou? Como que a minha empresa é? O quanto que a minha empresa é saudável? O quanto que a minha empresa desenvolve os colaboradores? O quanto que ela se preocupa? E lá foi a grande virada de chave, que eu entendi que eu tinha que melhorar muito como líder. Que eu tinha que olhar, foi quando virou assim, eu tenho que olhar para as pessoas não olhando os defeitos. Eu tenho que olhar para as pessoas olhando as potencialidades e ativar a potência naquela pessoa. Mas a gente tem o costume de olhar os defeitos, apontar os defeitos, querer corrigir os defeitos e a pessoa automaticamente que está na tua empresa vai pensar, eu não sirvo para nada. Eu não presto para nada. Porque cada semana me chamam para me dar um feedback que eu sou negativa, que eu sou ruim, que eu tenho que melhorar. E aí eu comecei a mudar essa chave dentro da empresa. Eu olho hoje para o meu colaborador, vendo sempre uma potência, desenvolvendo ele dentro daquela potência, trazendo recursos para que ele possa estudar, ler livro, fazer curso, se desenvolver, capacitando a minha liderança e a minha gerência para preparar esse colaborador também. E as coisas começaram a mudar. Eu não olhar mais para o meu colaborador somente exigindo e cobrando. É eu lembrar que aquele dia que ele não está tão motivado, que ele não está tão legal, quem sabe uma cartinha, um recadinho, com uma balinha, com um bombom, se eu trouxer para ela naquele dia,
não vai fazer mais sentido do que eu chamar ela para um feedback, que talvez não seja o dia nem o momento. E a minha empresa começou a ser mais humanizada. E eu olhar para as pessoas com mais amor, com mais carinho. Porque quando a gente começa a estudar sobre a palavra e entender, nós temos que aplicar ela num âmbito total, geral. Eu não posso estudar a Bíblia e aplicá-la só no domingo, quando eu vou na igreja. Ou quem sabe aplicar só para quem vai na igreja também e conhece. As pessoas, elas têm que conhecer a palavra e conhecer o Senhor e conhecer quem eu carrego através das minhas atitudes. Então, aonde que estava a humanização dentro da minha empresa? A ponto de me preocupar com isso. Ver potência, potencializar, deixar os defeitos de lado. Porque automaticamente, quando tu potencializa a potência que a pessoa tem, ela vai esquecer dos defeitos. E quanto mais tu valorizar ela, mais ela vai crescendo. Aquele ombro caído vai aumentando. O brilho no olhar vai aumentando. A vontade de fazer vai aumentando. A rentabilidade vai aumentando. O engajamento, ela vai aumentando. Comprar ideia, ela vai aumentando. Ter ideias, ela vai aumentando. E aí, do nada, todo mundo ficou bom. Ninguém mais quis sair. A rotatividade caiu. Ao contrário, as pessoas querem ficar, querem se engajar. E as coisas começaram a mudar. Aquele ciclo começou a mudar. Todo mundo hoje compartilha, todo mundo quer ajudar, todo mundo quer pegar junto. Na inauguração de Cachoeirinha, eu fiquei... Foi assim, me caiu uma chave que eu fiquei olhando. Eu cheguei, tudo estava acontecendo simultaneamente. Em momento nenhum eu parei para pedir para que alguém fizesse alguma coisa. Era uma arrumando arara, era a outra ajeitando ali, era botando no cabide. Era todo mundo fazendo tudo junto ao mesmo tempo. Porque as coisas agora fluem. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Não preciso mais ser a Karina louca. Ai, me ajuda aqui. Isso aqui ninguém fez. Isso aqui tá fora do lugar. Por que tu não botou isso aqui no lugar? Né? Porque a gente está sempre procurando um culpado para as coisas que não deram certo. É o que nós estávamos conversando, né? Formação de líderes, né? Que realmente... com relação à questão da liderança, até queria te perguntar. Quando a gente fala de liderança, a gente fala de valores, princípios e método, né? E quais são esses valores e princípios que tu entende como indispensáveis para a aplicação na tua equipe e que tu entende que são, enfim, intrínsecos ali à questão do sucesso? Amor, carinho, respeito e transparência. É isso que eu falo para qualquer uma das lideranças. Tu vai tratar as pessoas com amor, com carinho, com respeito e com transparência. Primeiro, tu vai amar ela. A gente não tem como querer ajudar uma pessoa sem amar ela. Tu vai trazer carinho para ela. Tu vai sentar, tu vai conversar, tu vai olhar nos olhos dela. Respeito. Ninguém fala mais alto do que ninguém aqui. Ninguém manda em ninguém. Ninguém usa palavras agressivas. Respeito. Como se tu fosse respeitar qualquer outra pessoa. É o mínimo dentro do ambiente de trabalho, tu ter respeito pelo próximo. Não importa se está acima, se está abaixo, se está do lado, aonde que está. É respeito. E a segunda coisa é transparência. Porque quando a gente trabalha com transparência, tudo flui. Se eu estou com um problema contigo, o problema é contigo. Eu tenho que sentar, conversar e resolver contigo. Eu não tenho que sair daqui e falar para ele, que vai falar para ele. Aqui terminou e resolveu. Então é transparência. Ah, mas o fulano, ciclano. Quem é o fulano? É o João? Então a Maria e o João vão sentar e vão conversar. Eu vou deixar vocês dois aqui, Maria e João. Daqui 15 minutos eu volto aqui. Porque o problema é a Maria e o João. Agora, se eu tiver que estar junto para intervir, eu vou estar. Mas em primeiro lugar, eles vão resolver. E quando a gente começou a aplicar isso, as coisas fluíram. Porque senão ainda mais mulheres, né? Pensa, um ambiente só com mulheres, né? E aqueles dias de hormônios a 1000, né? E olha, assim, ó, raramente tem algum detalhe que a gente tenha que intervir. Elas já sabem. E a liderança também sabe. Agora, um pouco antes de eu viajar, uma das líderes falou: ah, Karina, tava querendo dar uma intercorrência. Sabe o que eu fiz? Chamei as duas, servi um cafezinho, botei uma bolachinha e disse assim: vocês duas precisam conversar. Eu servi um cafezinho, uma bolachinha. Sentem lá atrás vocês duas para conversar um pouquinho. E elas se resolveram. E saíram de lá se abraçando, se beijando. E o dia fluiu. Não é mais fácil? Com certeza. Se na vida a gente trouxer isso, né, para aplicação real. A transparência. Não tá legal um relacionamento com o marido, com a mulher naquele dia?
Senta, fala do seu sentimento. Mas é tão difícil a gente parar para falar do seu sentimento, né? A gente quer ficar ali remoendo. Então, hoje é essencial para nossa liderança, é isso. Perfeito. Vamos lá, então, eu vou fazer alguns outros questionamentos com relação a Dubai, tá? Eu vi que uma das tuas inspirações para esse novo lançamento, né? Agora nem sei se esse lançamento veio de você ou da Sofia, né? Que já faz todos os lançamentos com 10 anos de idade, né? Mas, enfim, eu vi que tem o nome de Dubai. E isso foi antes de tu ir ou quando tu retornou? Como que funcionou essa questão dessa inspiração? Não. Acontece assim, quando tu tem visão e tu é visionária, qualquer oportunidade que seja pequenininha, tu faz ela se tornar grandona. Então, quando Dubai foi nascendo e foi nascendo a questão da mentoria, automaticamente eu pensei, vou para Dubai, vou dar uma mentoria, eu vou aproveitar essa oportunidade para trazer uma coleção inspirada em Dubai. Então, Dubai traz o quê? Luxo, fluidez, pedraria, cristal. Então, eu fiz, isso foi daí intencional, uma viagem para desenvolver, uma viagem para São Paulo, né? Para os nossos fornecedores, procurando fornecedores para desenvolver uma coleção com essa característica, para que eu pudesse levar toda uma coleção para Dubai. Então, todas as roupas, até aproveitando entre aspas, né? É uma coisa que eu falo muito também para dentro do empreendedorismo. Se eu tenho uma loja de roupa, se eu vendo qualquer produto, eu sou a vitrine o tempo todo. Então, não faz sentido eu estar aqui hoje sentada se eu não estiver vestida dos pés à cabeça de guria bacana. Aí tu vai olhar pra mim e dizer, que linda, Karina, essa tua camisa. Linda. E daí eu vou dizer, ela é não sei... Não, ela é guria bacana, tudo é guria bacana. Tudo que há em mim é guria bacana. Então, eu falo muito isso para as empreendedoras, que às vezes elas estão vendendo um produto, mas nem mesmo elas compraram a ideia. Hoje nós estávamos falando ainda, a minha maquiadora vai lançar um curso. Ela disse, Karina, por que demora para a gente acreditar em nós mesmos? Por que demora para a gente acreditar no nosso produto? Por quê? Quem tem que primeiro comprar a ideia somos nós. Então não faz sentido. Eu sou guria bacana, eu amo guria bacana, eu visto guria bacana, eu acordo guria bacana, eu durmo guria bacana. Aonde eu vou é guria bacana. Eu sou o cartão da minha empresa. Então, o tempo todo eu tô vestida. Então, eu já saberia que se eu fosse para Dubai, eu iria de guria bacana. Se eu iria de guria bacana, eu iria intencionalmente, desenvolvendo uma coleção para estar usando lá. Junto com isso, eu já corri na frente, já pensei, quando eu chegar em Dubai, a gente separa essa coleção e quando eu chegar em Dubai, as lojas são abastecidas por essa coleção. Então, eu preparei 2 coleções, uma que estava chegando para a inauguração da loja e a segunda coleção, que era quando eu chegasse em Dubai, tá descendo para a loja. E, de fato, que foi um sucesso. Em paralelo com Dubai, a coleção em loja, tudo pensado, desenvolvido para aquele momento intencionalmente. Qual que foi o maior aprendizado que tu teve na viagem a Dubai, no sentido do empreendedorismo, até pelo network que tu fez lá e tu viu talvez uma diferença do que o Brasil hoje tem, né? E tu viu no exterior, até por tu passar por um lançamento internacional hoje. Sim. A questão de Dubai é que é uma cidade que tu olha que tudo funciona, tudo flui, tudo é muito rápido. Começando do aeroporto, né? Eu achei muito incrível. São Paulo, para tu poder passar na fila ali da fiscalização, as filas são em minhocas, né? Em Dubai, as filas, nenhuma fila é em minhoca. Fila reta. Tudo flui, tudo é reto. Chegou no aeroporto de Dubai, eu pensei assim, se me fizer uma entrevista em inglês, como que vai ser? Passei, tudo fluiu. Questão de 15 minutos, nós estávamos dentro do táxi. São Paulo, 1 hora para poder passar ali, né, pela fiscalização, para poder voltar para o Brasil. Então, assim, tudo que eles fazem é com objetividade, é com fluidez, é para ser rápido, não tem dificuldade. Hoje, com as conexões, a gente aprendeu, até para futura expansão, quem sabe uma guria bacana em Dubai, né? Os incentivos que o governo tem, isenção de impostos, tudo que tu compra em Dubai tem tax free.
retorna parte de impostos para ti. Na saída de Dubai, eu fui lá e apresentei o meu cartão de crédito. De 5 a 10% do que eu comprei em Dubai foi estornado e vai retornar no meu cartão de crédito. Hoje eu entrei, olhei na minha fatura, já tá lá, devolutiva. Eles têm um incentivo, é muito menos imposto, é mais facilidade. Então, hoje, para uma empresa existir, nascer em Dubai, é isenta de vários impostos como um incentivo. Por quê? Dá emprego. Ajuda outras famílias. Através de uma pessoa empregada, quantas pessoas são beneficiadas daquela família, né? Então, isso hoje a gente não consegue ver aqui no Brasil ainda. Então, o que eu consegui aprender dentro do empreendedorismo é que a gente possa trazer para cá coisas que sejam mais rápido, menos processos, mais agilidade. Até mesmo para inserir dentro da minha empresa. A questão de troca, né? Não sei se vocês têm conhecimento em questão internacional. As trocas lá, tu fala que tu quer trocar, na mesma hora, eles te devolvem o dinheiro. Nossa. O quanto que é a dificuldade para fazer uma troca aqui no Brasil. E quando eu falo isso, eu falo até para aprendizado da nossa loja. Quanto que a gente dificulta para o cliente uma troca? Lá, tu só chega e fala que tu quer trocar, eles te levam no caixa, te dão um dinheiro, e aí as meninas falaram, não, eu só quero trocar. Não, tu devolve o produto, ele te dá o dinheiro e tu fica com o poder do dinheiro para tu poder escolher outra coisa que tu queira. Né? Então, eu acho que aqui a gente dificulta muito os processos. E serviu como um grande aprendizado isso, facilitar mais os processos. Serviu como aprendizado até para mim já aplicar e modificar muitas coisas dentro da minha empresa. Perfeito. Que bacana. Vamos então só mudar um pouquinho de assunto e vamos falar um pouco sobre as redes sociais. Tu disse que quando tu iniciou lá a Guria Bacana, 12 anos atrás, 12 a 13 anos atrás. O que mudou hoje com as redes sociais? A Guria Bacana, ela foi uma das primeiras na região de Gravataí a trabalhar com as redes sociais. O Jair, ele gosta muito de tecnologia e ele está sempre atento a essas mudanças. Então, tudo que entra de novo, ele já compartilha comigo, ele já traz. E quando começou o Instagram, ele chegou para mim e falou, eu tinha um telefone Nokia, aqueles bem antiguinho, nunca fui ligada na tecnologia, o Jairo já tinha iPhone. Para mim, aquilo não fazia sentido, né? E o Jairo chegou e falou para mim, Karina, tu tem que fazer um Instagram para ti, para tu dar dicas de moda, para conectar os clientes e trazer os clientes para a loja. Eu disse assim, Jairo, eu já não dou conta de tudo que eu tenho para fazer, tu ainda quer arrumar mais tarefas para mim fazer. Daí eu disse, como assim? Daí ele disse, bom, eu tô te dando uma dica, depois que todo mundo começar, tu já vai estar para trás, então seja uma das primeiras. E assim começou o Instagram da Guria Bacana, com o incentivo do Jairo, ele já fez o da loja e consecutivamente eu já fiz o meu, porque daí falando no meu pessoal, trazendo dicas e tendências, a gente já automaticamente levava aquele cliente, aquele seguidor para a loja. E isso fez muito sentido porque a gente nota que as pessoas têm resistência em seguir lojas, mas as pessoas gostam de seguir dicas. Então, quando eles estão falando com a Karina, eles estão seguindo uma dica, mas automaticamente eles estão consumindo um produto que é a da Guria Bacana. Só que quando a gente fala do pessoal, a gente gera um desejo. E quando a gente está falando da loja, a pessoa entende que tu quer vender para ela. Então, isso foi uma estratégia e foi assim que nasceu o Instagram da loja, trazendo mais a humanização e a proximidade da pessoa, não com desejo de vender, mas que automaticamente levava ela a ter o desejo de comprar. O virtual, em tese, exclui o físico, porque hoje, se a gente for fazer uma análise, as pessoas preferem muito mais abrir um espaço virtual, porque não tem alguns gastos, e tem medo de empreender no espaço físico. E eu gostaria que tu trouxesse essa tua visão, né, a respeito disso, até porque tu tem 4 unidades físicas. Eu considero assim, nós nascemos no físico, crescemos no virtual e hoje estamos crescendo novamente no físico. Eu considero que um complementa o outro. Nenhum é tão importante quanto o outro. Mas que sim, hoje o nosso cliente em loja, podemos dizer que de 80% a 90% ele vem do virtual. Porque lá no virtual ele toma a decisão de compra. E no físico ele vem só confirmar aquela decisão de compra.
Considero que as pessoas ainda valorizam muito o atendimento humano, a proximidade, o carinho, aquela recepção, que por mais que tu tenha um melhor atendimento no virtual, não vai se comparar a chegar na loja e ser recebida com um sorriso, recebida com um abraço, querer saber quem tu é, para onde que tu vai, aonde que é a festa, como que vai ser, entender mais sobre a pessoa. Eu acho que nenhum virtual humaniza tanto quanto a loja física. Acaba fidelizando o cliente. Fideliza demais. Então, assim, nós temos, a maioria do nosso cliente, ele vem pelo virtual, mas a gente fideliza ele no físico. Então, hoje eu não vejo, assim, um mais importante do que o outro. Eu vejo um complementando o outro. Perfeito. Também com relação à questão hoje, a tua loja é moda feminina, de acessórios. Não sei se tu trabalha com moda masculina também, não, né? É exclusivamente feminino. Perfeito. Como que é essa questão de lidar com a imagem, da importância que isso tem para a autoestima e empoderamento de tantas mulheres, tanto no profissional quanto no pessoal? Hoje a gente tem muito esse cuidado, né? De primeiro entender a necessidade do cliente. A gente muito mais preocupado em querer saber o que tu quer comunicar de fato do que tu quer vestir. Que existe uma diferença muito grande. Eu quero vestir isso, tá? Mas e o que tu quer comunicar? E aí quando o cliente chega para nós, a gente traz muito essa questão, né? Tu quer comunicar o quê? Tu quer chegar a mulher poderosa, chamando atenção, né? Ou tu quer chegar discreta, não chamar tanta atenção? Será que a cor que tu tá me pedindo tá de acordo com o que tu quer comunicar? Porque existe muito isso, né? Eu olhei na revista, eu olhei no Instagram, eu achei bonito. Mas será que tudo aquilo que tu tá vendo, que tu tá querendo, vai ficar de acordo com a comunicação que tu quer trazer? Então, hoje, a gente primeiro entende o cliente como todo, de dentro para fora, para depois, sim, escolher, como a gente fala, a capa verdadeira que tu quer vestir, né? Às vezes, o teu interior não tá falando a capa que tu tá vestindo por fora. Perfeito. Bom, estávamos conversando, então, sobre equipe. Tu mencionou que nas mentorias, no próprio curso que você fez do Paulo Vieira, um dos problemas que tu mais percebeu foi a equipe, como gerir uma equipe de trabalho. O que você fez para mudar isso? Bom, foi quando eu entendi, através das ferramentas, né, que foram aplicadas no curso, que o que estava me impedindo de fazer essa expansão, de melhorar a minha equipe, de fidelizar e manter ela e desenvolver novos líderes, era o meu orgulho. O meu orgulho, ele falava, eu nunca imaginava que eu fosse orgulhosa. E aí lá eu entendi o quanto que eu era orgulhosa. Aí tu vai dizer, mas por que, Karina, o que tem a ver o orgulho com a falta de capacidade de desenvolver líderes e colaboradores com excelência, com potência, potencializadores? Por quê? Eu era centralizadora. Tudo que tinha que ser feito tinha que passar por mim. Tudo eu tinha que conferir, tudo tinha que dar o ok, ou até mesmo tudo que eu fazia era melhor. Para que eu vou compartilhar essa atividade para alguém fazer se eu faço melhor? Então, eu era muito centralizadora. E quando a gente é centralizador, nada mais é do que falando o quanto eu era orgulhosa. Por quê? Eu era melhor, eu tinha que ganhar os créditos, a empresa é minha, eu sou a melhor, eu sou a dona da empresa, os créditos são meus, eu que faço, eu que isso, eu que aquilo. E aí, quando eu entendi que eu não preciso de nada disso, a empresa ela vai continuar sendo minha. Quando eu entendi que, na verdade, a empresa nem era minha, né? Hoje eu entendo que ela é um presente do Senhor para mim cuidar. Nesse momento, o Senhor me deu a guria bacana, eu vou cuidar com excelência. Ela não é minha, ela é do Senhor. E o que eu vou fazer? Eu vou potencializar as pessoas que estão perto de mim. Então, eu comecei a sair de trás do balcão, porque o caixa tinha que passar por mim. Muitas coisas tinham que passar por mim, tinham que ser aprovados. E eu comecei a fazer o quê? Dar permissão para quem eu sabia que eu poderia dar permissão. Então, se eu tinha uma pessoa boa em alguma coisa, eu dava permissão para ela fazer aquilo. E já não precisava mais depender de mim. E aí eu via outra pessoa boa para fazer outra coisa. E aí a gente entende que as pessoas são boas, mas às vezes a gente está colocando ela nos lugares errados.
E quando a gente consegue fazer essa leitura da pessoa certa, no lugar certo, ela vai desenvolver as coisas certas, como a gente espera. E aí a gente começa a passar o quê? Confiança. Parabéns, Bianca! Que legal que tu fez isso. Como tu fez isso, eu vou te dar mais essa partezinha para tu fazer e para tu cuidar. Posso contar contigo? Bianca, eu preciso desenvolver uma ferramenta para poder alcançar mais clientes dentro dessa plataforma. Tu consegue fazer para mim? Claro, Karina. Eu comecei a ver que as pessoas iam lá e faziam muito melhor do que se fosse eu fazer. Só que o meu orgulho e a minha centralização não me permitia ver potencial nas pessoas para mim deixá-las fazer aquilo. Então eu passei a delegar. E eu comecei a ver que era bom. Eu deleguei para tu fazer e tu fez melhor do que eu. Daí eu deleguei para a outra fazer, ela fez melhor do que eu. E as coisas começaram a fluir. E elas começaram a se sentir pertencentes. Ei, eu faço parte disso. Só que era eu que tinha que abrir a loja, eu que tinha que fechar a loja, a chave da loja só ficava comigo, a chave do caixa era só comigo, a fechamento do caixa era só comigo, e atender o fornecedor também era só comigo, e fazer a compra também era só comigo, e postar as coisas no Instagram também era só comigo, e tudo era só comigo. Tinha como eu dar conta? Aí a gente para e pensa, a pessoa quer crescer a empresa dela, mas tudo tem que passar por ela. Será que não tem ninguém dentro da empresa dela que seja bom para fazer isso? E que o outro seja bom para fazer aquilo, e que o outro seja bom para fazer aquilo, e que tu fique por trás só vendo as coisas acontecer e tu fica assim, o negócio tá acontecendo e tá funcionando, e ei, tá funcionando muito melhor do que se eu fosse fazer, entende? Aí a gente para e pensa, é o orgulho, porque tu quer ser orgulhoso, porque tudo no final tu tem que dar o quê? Ah, fui eu que fiz, esse mesmo sentimento que a gente tem no final de que foi eu que fiz, o colaborador passa a ser dele. Karina, fui eu que fiz. Que show que foi tu que fez. O cliente reconheceu e ele falou, foi a Bianca. E daí a Bianca, meu Deus, olha o elogio que o cliente me deu. Olha só, o cliente me chamou pelo nome. Era só eu que tinha que fazer os vídeos. Só eu que aparecia nos vídeos. Hoje todas as equipes dão bom dia personalizado da sua unidade. E o cliente, quando chega na loja, ele diz, eu adoro teu bom dia, Bianca, coisa mais maravilhosa é ver vocês dar bom dia. O que acontece com o colaborador? A cliente me chamou pelo nome. A cliente me viu no Instagram e me reconheceu. Ei, eu faço parte disso. Essa empresa é minha também. Tu entende? Porque o cliente não começou, ele parou de ir lá e dizer assim, Karina, cadê a Karina? Karina estava no Instagram, a Karina não sei o quê, tudo era a Karina. O cliente ia só por causa da Karina. Hoje ele não vai por causa da Karina. Ele vai por causa da Bianca, da Lilian, da Márcia, da Samanda. Ele vai por causa do colaborador, porque ele está vendo pessoas, ele está se conectando, ele sabe que quando ele for em cada uma das unidades, quem vai estar lá para receber eles. E passei a não centralizar. E agora eu olho de longe. Agora eu viajo. Eu tiro férias, eu posso até não ir na loja em algum dia. E antes tudo dependia de mim. Sabe aquela corrida, aquele cansaço que parece que tu não dá conta? Por quê? Porque falta a gente acreditar nas pessoas. E aí eu percebi que eu não acreditava mais nas pessoas por causa das pessoas que passaram por mim e me feriram. Daquelas que me roubaram, daquelas que mentiram para mim, daquelas que me enganaram. E eu descobri que eu tinha uma ferida muito grande de falta de confiança nos colaboradores por causa dos outros colaboradores que tinham passado e tinham me ferido. Karina, a gente botou uma caixinha de perguntas ali no nosso Instagram pedindo para que alguns viessem e tirassem algumas dúvidas contigo. Eu não vou fazer todas, mas eu vou fazer 2, tá? E uma delas é, como você faz para gerir 4 filiais? E uma carinha de apavorado. Não é fácil, óbvio que não é fácil, mas como eu falei no início e volto a falar, não é sobre mim, não depende só de mim, e em sã consciência, humanamente, eu não daria conta mesmo, né? Então, hoje, eu tenho pessoas que estão do meu lado, assim como o meu marido, assim como pessoas na liderança, que fazem tudo acontecer. Eu estou lá trazendo a ideia,
O Jairo está lá com uma visão e uma mente muito expandida. Então, o Jairo está no topo. Logo depois vem eu, né? Então, ele me cobra muito, ele me exige muito. Eu sou muito instigada por ele, né? E às vezes eu digo assim, Jairo, vai com calma. Ele vai lá, e tu já fez isso? E aquilo outro? E eu tive essa ideia, e eu tive não sei o quê. E aí as ideias dele, com a cobrança dele, mais as minhas ideias, mais as minhas cobranças. E uma equipe de liderança, uma equipe de colaborador, hoje alinhado. Então, tudo acontece porque está tudo muito alinhado. Senão não aconteceria e não depende, óbvio que não depende somente de mim. Perfeito. Tem alguma dica para alguém que quer iniciar sua própria empresa, mas ainda tem medo? O medo. Muitas dicas. Muitas dicas. E o medo é a palavra, assim, tem um louvor que eu gosto muito também, que ele fala sobre medo, né? E eu uso esse louvor para mim mesmo. Porque o medo, toda hora, a gente vai fazer com que ele tome distância, mas ele vai querer chegar perto. E aí, para cada passo da vida, a gente vai encontrar o medo, né? O medo, ele vai estar sempre ali te olhando, né? Então, a gente tem que escolher em olhar para ele e fazer de conta que ele não existe. O medo é o que nos impede de avançar, nos impede de dar o primeiro passo, né? Então, acho que, em primeiro lugar, é tirar a palavra medo do vocabulário, tirar ele da nossa visão, para que a gente possa conseguir enxergar. Eu gosto de falar muito, né? Uma oração que funciona muito é eu pedir para o Senhor, tira a venda dos meus olhos e tira o tampão dos meus ouvidos para que eu possa te escutar e que eu possa entender aonde que o Senhor quer me levar. E isso faz parte do medo, porque parece que o medo nos coloca uma venda e um tampão nos ouvidos para que a gente não possa ver nenhuma oportunidade aonde existe um mar de muitas oportunidades. Então, eu considero que o medo é o tampão nos ouvidos, é a venda nos olhos. Então, eu sempre falo, primeiro, tira a venda, tira o tampão, tira o medo. E aí tu vai começar a conseguir ver um monte de oportunidade. Com certeza, dentro de cada um dos segmentos, dentro do segmento que essa pessoa está pedindo, tem muitas oportunidades. Só que ela vai ter que se colocar num ambiente, num ponto, né, de visão, de ver as oportunidades. E a partir dali, montar um plano de ação. Dentro dessa oportunidade que hoje eu estou conseguindo ver. Por quê? Eu considero que enquanto o medo fizer parte dela e ela tiver cega e surda, ela não vai conseguir fazer nenhum plano de ação, nem traçar, nem executar. E muitas vezes é o que acontece das empresas não durarem nem 1 ano e nem 2 anos. Porque o medo continua ali. É tipo, eu dou um passo, mas ainda muito desconfiada. Daí eu vou lá e dou outro passo muito desconfiada. Eu sempre digo, vai começar a empreender, vai com tudo. Traça o plano de ação e executa ele. Então, o medo não pode fazer parte. Para quem quer empreender, não dá. Tem que deixar ele para trás. Perfeito. Então, Karina, como a gente está com essa proposta da prosperidade, da advocacia próspera, que também traz o título do nosso livro, eu queria te perguntar, o que é prosperidade para ti e se hoje a Karina é uma mulher próspera? Sim. Eu acho que a prosperidade está no momento que tu escolher a viver por princípios e saber que tu tem princípios, que eles existem, que eles são reais e que eles funcionam. Então, hoje a prosperidade é eu poder viver em paz com a minha família, poder deitar a minha cabeça no travesseiro todos os dias sabendo que eu estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor me chamou para mim fazer. É viver com tranquilidade. Não se trata de momento nenhum em questão de valores, de dinheiro e nem o quanto eu tenho na conta, né? A minha mentoria que eu levei para Dubai, ela fala sobre das favelas a referência visionária. E um dos módulos é quais foram os principais pilares para fazer eu sair de uma favela para uma referência visionária. E aí eu trago para finalizar que as favelas nem sempre vão ser físicas. Eu vivi numa favela. Eu morei numa invasão. Ela era física, ela era real. Só que quantos de nós estamos vivendo em favelas emocionais, espirituais, que são muito mais, se tu parar para pensar, às vezes, significativa do que, de fato, viver numa favela física. Então, para mim, a prosperidade é não viver numa favela emocional, espiritual, e sim os meus valores estarem fixados não em valores de banco, não quanto eu tenho na minha conta bancária,
mas os valores e os princípios que a minha vida está firmada. Então, para mim, prosperidade é isso. É não viver essas favelas emocionais, espirituais, e viver por princípios e por valores, não valores monetários, mas valores daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Perfeito. Uau, maravilhoso. Sem dúvidas, a gente agradece muito pelas sábias palavras, por esse espírito de empreendedor e principalmente assim pela tua espiritualidade que acendeu assim muitos corações, tá? A gente agradece muito a tua participação. Muito obrigada, Karina. Muito obrigada por ter, com toda a humildade, vindo até aqui, né? Eu te fiz um convite, a gente te fez um convite de pronto, tu aceitou. Obrigada por tudo que tu transbordou aqui nesta mesa. Tenho certeza que muitas empreendedoras, empreendedores vão amar te escutar. Eu já sei disso, mas eu desejo que o Senhor continue na tua vida, te levando com muita retidão por todos os caminhos que tu tem a caminhar. Tá? Obrigada, muito obrigada. Ney. E eu que agradeço pela oportunidade de poder estar aqui, aprender com vocês, compartilhar um pouquinho do que é a nossa trajetória, do que é a Guria Bacana, do que o Senhor tem feito, tem plantado, né, através da nossa empresa. E convido vocês para nos visitar, nos conhecer, né, ver uma das nossas unidades e tomar um cafezinho, conversar mais, compartilhar as experiências. Me coloco à disposição também para o que vocês precisarem em relação à liderança, à formação de equipe, né? Sim. É algo que eu gosto muito. Hoje, dentro da empresa, é um dos setores que eu cuido, que é o desenvolvimento de pessoas, capacitação de liderança, desenvolvimento de equipe, e me coloco à disposição também. Muito obrigada. Obrigado.